Como a constelação familiar aborda a questão da morte? Como se dá o processo de luto? A gente está num período que se fala muito em luto, né? Novembro é o mês dos finados e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui com a Claudinha Fortuna, que é consteladora familiar. Como que a constelação vê essa questão do luto, da morte, Claudinha? Bom, sabe que é bem interessante porque, assim, para mim, de todos os feriados do ano, o mais importante é finados. Sério? Sim. Por que Porque ele é é a mais importante? homenagem a quem veio antes. Claro que não significa que todas as pessoas que já foram enterradas do nosso clã, da nossa família, sejam anteriores a nós. Às vezes uma criança vem a falecer e não veio antes. Exatamente. Mas são os que foram primeiro. Eles atravessaram primeiro essa barreira entre vida e morte. E no finados, é o jeito, o momento que as pessoas têm de olhar para isso. Então eu sempre considero o feriado mais importante de todos. Na constelação nós dizemos o seguinte: alguns têm corpo e espírito e alguns só têm espírito. Essa distinção de que quem morreu não existe dentro da constelação não é verdade. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo agora, no jornal, que o título é assim: quem tem um olho em terra de cego é excluído. Por quê? Porque quem é muito diferente dos outros é excluído do seu clã. Nós temos mania aqui, o ocidental tem essa mania de que quando alguém morre não se fala nisso. Exatamente, e o luto, as pessoas fogem um pouco desse assunto da morte, né? Exatamente isso que eu queria abordar contigo. Quando a gente fala, né, fulano tá, né, não tá bem, tá doente, há um tabu em relação à morte. Parece que se a gente vai falar, a gente vai atrair, né? Se evita muito, como se a morte fosse algo velado, exatamente. Como se fosse algo que não pode vir à tona e aquela pessoa não pertence mais. Mas esse é um jeito, é uma forma muito ocidental de se lidar com a morte. Outros povos lidam de outras formas. Por exemplo, os índios na África têm tribos que mantêm inclusive o prato e o lugar na mesa daqueles que morreram. Interessante. Eles mantêm aquele ato sagrado da refeição e mantêm uma homenagem àqueles que já morreram. Então eles estão presentes, inclusive, dentro do cotidiano familiar. Porque tu põe o prato, tira o prato, põe o talher, tira o talher, porque ele faz parte. E esse é um jeito muito bom de se olhar para as coisas, porque realmente quem não tem mais corpo ainda pertence ao sistema. Quando nós deletamos qualquer pessoa, fulano agora virou santo porque ele morreu. Então a gente não pode falar dos defeitos. Ninguém sai por aí falando dos defeitos de quem morreu. As pessoas, fulano era tão bom. Tu assiste um velório, independente de quem é, a gente sempre fica pensando que pessoa maravilhosa. Deixaram para dizer só o que é bom agora. Raramente se traz algum assunto. Exatamente. A gente sabe que é assim que as pessoas se comportam. Então, dentro da constelação, nós temos tanto respeito pelo vivo, quanto por quem não tem mais corpo. E a gente lida com eles na constelação da mesma forma. E a que se lida constelação com os acredita vivos. nessa questão do espírito, da espiritualidade. De que existe uma continuidade. De que existe uma continuidade, Sim. de uma certa Sim. maneira. Que isso não é um final, que isso é uma continuação. Só não tem mais corpo. Então, nesse período que a gente está de finados, de respeito aos nossos ancestrais, porque a constelação nada mais é também do que essa continuidade, o que o pessoal deveria fazer, Claudinha? O que tu indicaria para quem está nos assistindo? Eu diria que, normalmente eu faço algum evento e para que a gente faça a grande inclusão daqueles que já foram. Aliás, é um evento lindíssimo. Nós fizemos o ano passado um evento desses. Esse ano vai ter de novo? Eu acho que vai ter.
Estou preparando, começando a preparar. Porque a gente trabalha com um público bem grande e se seleciona, por exemplo, 10 pessoas que vão olhar para quem está na plateia e escolher aqueles que ainda fazem parte do clã. Então é uma procura de incluir todos que já foram. É muito lindo porque tem pessoas que não são escolhidas por ninguém, depois a gente pergunta e troca, e todos os grupos têm a oportunidade de achar os seus, mas existem pessoas que repetidamente não são escolhidas. E aí, já entrevistei essas pessoas assim para saber o que acontecia, como é que elas se sentiam. Eu me sentia invisível. E aí a gente pergunta para as pessoas, quem que vocês estão deixando de fora na família? Ah, faltou fulano. E aí aquela pessoa se sentia reconhecida e participante. Lembrar de quem já se foi nesse plano físico é importante para que a família continue nessa harmonia, né? Nessa evolução, exatamente. Faz toda a diferença. Incluir os mortos faz diferença. Para encerrar, Claudinha, uma curiosidade minha, tem muitas pessoas que têm aquelas superstições, por exemplo, eu não vou ter foto em casa em porta-retrato de quem já se foi, porque isso não faz bem no processo de luto. Então, pelo que tu estás me falando, é o contrário, a gente tem que ter sim uma forma de lembrar e se ligar, dessas pessoas que já se foram. E se ligar a essas pessoas. Não precisa ocupar os mortos, não precisa tirar eles, a gente mantém a ligação, mas sem sobrecarregá-los. Não vai ficar chamando, evocando e o tempo inteiro, e chorando e clamando, mas de um jeito leve, de um jeito bonito e respeitoso. Bacana, adorei. Também. Obrigada.